Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica. Nessa primeira parte do curso, nós estamos fazendo uma revisão de física moderna. Na aula anterior, nós falamos sobre efeito fotoelétrico, e agora nós falamos sobre radiação de corpo negro, e agora nós falaremos sobre efeito fotoelétrico. Para essa revisão, nós estamos usando um material da LibreText e sobre efeito fotoelétrico. Esse material é da OpenStax, né? Eu vou colocar o link na descrição. Efeito fotoelétrico. Quando uma superfície metálica é exposta a uma onda eletromagnética monocromática, né? Que tem um comprimento de onda suficientemente curto ou equivalentemente acima de uma frequência limite, a radiação incidente é absorvida e a superfície exposta emite elétrons. Esse fenômeno é conhecido como efeito fotoelétrico. E os elétrons emitidos nesse processo são chamados de fotoelétrons. Então a ideia é essa, né? Quando uma radiação incide aqui sobre uma superfície e essa superfície emite elétrons, que a gente chama de fotoelétrons, emite elétrons, ok? E aí esse fenômeno nós chamamos de efeito fotoelétrico. E aí, como ele falou, essa onda precisa ter um comprimento de onda suficientemente curto, ou seja, o comprimento de onda tem que ser menor do que um comprimento de onda limiar. Ou, se eu for falar em termos da frequência, né, a frequência da onda deve ser maior do que uma frequência limiar, ok? A configuração experimental para estudar o efeito fotoelétrico é mostrada esquematicamente na figura abaixo, né? O material alvo serve como ânodo, que se torna o emissor de fotoelétrons quando iluminado por uma onda, por uma radiação monocromática, né? Monocromática quer dizer que ela tem uma frequência bem definida, né? Então eu incido aqui com uma radiação com uma frequência monocromática, ou seja, com uma frequência bem definida. Na prática não existe frequência, ela sempre tem uma largurazinha de banda, ela sempre é contaminada com um pouquinho de outras frequências. Mas monocromática quer dizer isso, quer dizer que a frequência dela é muito bem definida, né? E aí, como ele explica, né, quando ela atinge esse material alvo, se essa frequência for maior do que a frequência de limiar, ela emite elétrons, que a gente chama de fotoelétrons, e esse material de onde os elétrons são emitidos é o nosso ânodo, né, do nosso circuito. Ok, chamamos esse eletrodo de fotoeletrodo. Então o ânodo é o fotoeletrodo, é onde os fotoelétrons são emitidos. Os fotoelétrons, vou colocar o som de verde aqui. Agora vamos de vermelho. Os fotoelétrons são coletados no cátodo, que é mantido a um potencial mais baixo em relação ao ânodo. Então, esses elétrons, né, vão ser emitidos e vão chegar aqui no cátodo, né? A diferença de potencial entre os eletrodos pode ser aumentada ou diminuída, ou sua polaridade pode ser
invertida, dependendo do que você quer analisar, né? Os eletrodos são encerrados em um tubo de vidro evacuado, ou seja, aqui dentro tem vácuo, né? De modo que os fotoelétrons não percam sua energia cinética em colisões. Por que a gente cria um vácuo aqui? Para que os fotoelétrons não colidam, né, com átomos e percam energia. Colisões com moléculas de ar no espaço entre os eletrodos. Então, para que os elétrons não colidam com os átomos de ar, com as moléculas de ar, né, as moléculas de ar, a gente cria um vácuo aqui. Ok. Então esse aqui é o circuitozinho, né? Então a radiação incide, os fotoelétrons são emitidos do ânodo para o cátodo, e aqui você tem, né, um amperímetro, um voltímetro, aqui uma resistência variável, né? E aqui uma bateria alimentando esse circuito. Vamos dar sequência. Quando o material alvo não está exposto à radiação, nenhuma corrente é registrada, né? Nenhuma corrente é registrada no circuito, porque o circuito está interrompido. Observe que há um espaço entre os eletrodos. Ok? Então, aqui não vai passar corrente, né? Aqui simplesmente os eletrodos estão isolados, né? Aqui o eletrodo que tem vácuo, os elétrons não vão passar por aí, né? Então, se eu não tenho radiação, não tem corrente circulando. Mas no momento que incide radiação aqui, eu ejeto elétrons aqui para cá e eu fecho a corrente no circuito. Então vamos dar sequência, né? Esse princípio pode ser usado, por exemplo, lá no relé, né, fotoelétrico. Então você tem um poste lá que a luz liga, né? Você não precisa ninguém ligar isso aí, né? Você pode simplesmente fazer o quê? Colocar um relé fotoelétrico. Ele fica isolado, então aqui é um isolante, né? No momento que você joga a luz, ele emite os fotoelétrons. Inclusive, pode fazer de outra maneira, né? Pode ser uma espécie de material semicondutor que, quando você incide aqui, eles passam para a banda de condução e aí passa a conduzir, né? Mas isso aqui é uma maneira de fazer o efeito fotoelétrico, não é a única maneira, ok? Ok. Mas quando o material alvo é conectado ao terminal negativo de uma bateria e exposto à radiação, uma corrente é registrada neste circuito. Essa corrente é chamada de corrente de curto-circuito. Fotocorrente. É uma fotocorrente, né? Ok? Então a gente já expliquei isso, né? Que quando a radiação incide, os elétrons são emitidos e o circuito é fechado. E essa corrente é chamada de uma fotocorrente. Suponha que agora invertamos a diferença de potencial entre os eletrodos, de modo que o material alvo se conecte ao terminal positivo de uma bateria. E então aumentemos lentamente a voltagem, a fotocorrente, né, gradualmente. A fotocorrente gradualmente se extingue. Desculpa. A gente aumenta a voltagem lentamente, né, no sentido inverso, e aí a fotocorrente se extingue. E eventualmente para de fluir completamente em algum valor dessa tensão reversa. A diferença de potencial na qual a fotocorrente, né, ocorre a interrupção do fluxo, é chamada de potencial de parada. Então, o que é o potencial de parada? Então, a corrente vai estar vindo daqui para cá, né? Porque eu estou colocando um potencial aqui positivo e um potencial negativo. Mas o que acontece, né? Como ele fala, né? Ele coloca aqui um potencial maior e um potencial menor. Mas ele pode inverter isso aí, né? Ele pode colocar um potencial, está vindo aqui a luz, ele está emitindo os fótons,
Só que ele bota aqui um potencial, desculpa, aqui está o potencial negativo, né? Aqui o potencial positivo. Aqui repele aqui, né? Seja os elétrons estão vindo para cá. Só que eu posso inverter, né? E eu posso colocar o potencial positivo aqui e o potencial negativo aqui. E aí agora eu vou estar com o campo elétrico aqui, ó. Só que o campo elétrico, ele vai, ou seja, eu tenho agora um potencial que vai estar freando os fotoelétrons, né? Então eu tenho um potencial. Qual é o trabalho que o potencial realiza sobre um elétron aqui? O potencial, né, eu tenho uma diferença de potencial daqui para cá, e esse cara tem uma carga. O trabalho que eu realizo é V, né? Então, quando é que ele vai frear? Quando ele for igual à energia cinética do elétron. Se não teve nenhuma perda, quem vai ser a energia cinética do elétron? A energia cinética do elétron, ela vai ser a energia que o fóton trouxe, né? Então o que acontece, na verdade, é assim, ó. O fenômeno que acontece é uma interação entre um fóton e um elétron. Então isso foi o Einstein que percebeu, né? Então o fóton é uma partícula, ele tem uma energia que é H cortado ômega, e aí essa energia dele é transferida aqui, ele é absorvida pelo elétron, né? E o elétron precisa de uma energia para se livrar do material, que é a chamada função trabalho. Deixa eu ver a letra que ele usa aqui. Ele usou φ, né? E aí ele chama de energia cinética máxima. Máxima porque ele está considerando o caso em que não há perda, né? E que é essa energia cinética máxima? Ela é justamente a energia que o fóton dá para o elétron, menos a energia que o elétron usa para sair da placa, a função trabalho. Então, o elétron precisa, pegando a energia que ele recebe, descontando a energia que ele precisa para se libertar da placa, tudo que sobra ele transforma em energia cinética. Se não tem perdas, energia cinética máxima, né? Quando não tem perda é zero. Então eu posso dizer que isso daqui é igual a E menos a função trabalho, né? Então essa expressão que a gente tem aí, ok? E quem é essa energia aí? A energia é H cortado ômega, né? Então esse é o potencial de parada, né? Se vê aí o potencial de parada, então H cortado ômega menos a função trabalho sobre a carga elementar. Ok. Além disso, aqui já dá para ver uma coisa. Qual é a relação entre a energia cinética máxima, né, do elétron e do fotoelétron emitido e a frequência? Eu posso tirar daqui também, ó, né? A energia cinética máxima, ela vai ser H cortado ômega, ou seja, é uma relação linear, né? Essa é uma relação linear, né? E o efeito fotoelétrico só ocorre, ó, então aqui seria menos a função trabalho, que é a energia cinética máxima, né? Quando a frequência é zero, eu tenho menos, né? Eu tenho esse intercepto aqui. E aqui é a frequência de limiar. Se eu tiver que a energia cinética é igual a zero, quando a energia cinética é igual a zero, o elétron não consegue sair da placa e não ocorre efeito fotoelétrico. Só vai ocorrer efeito fotoelétrico se a energia que o fóton traz é maior do que a função trabalho.
Porque se não sobra energia, se toda a energia que o fóton traz é menor do que o seu trabalho, não sobra energia para o elétron se movimentar. Então ela tem que ser maior, a energia tem que ser maior do que o seu trabalho. Porque parte da energia que o fóton traz é usada como função do trabalho, ou seja, para arrancar o elétron da placa, e o restante é usado para movimentar o elétron. Desconsiderando a perda, o elétron é transformado em energia cinética. Se a frequência do fóton é muito baixa, ele não tem energia suficiente. Se ele está abaixo da frequência de limiar, então a frequência de limiar ocorre quando a energia é zero. Quando a energia cinética máxima é zero. E aí, nesse caso, eu tenho o quê? Que H cortado ômega é igual a função trabalho. Então, eu tenho que o ômega, nesse caso, ele vai ser quem? A função trabalho sobre a constante, né, de Planck. Então, é por isso que existe uma frequência de limiar. Se a frequência for menor do que a frequência de limiar, não ocorre efeito fotoelétrico, tá? Então, se a frequência for menor do que a frequência de limiar, não ocorre efeito fotoelétrico. E aí, essa curva aqui foi prevista pelo Einstein, né? O Einstein publica esse trabalho em 1905 e o Millikan queria derrubar o Einstein, né? Esse cara tá falando aí negócio de partícula, que a luz é partícula. O Millikan ficou invocado e queria provar que o Einstein estava errado. Então, em 1914, ele fez o experimento para levantar essa curva, né? E aí o que ele demonstrou é que, na verdade, o Einstein estava certo, né? Isso ajudou o Einstein a ganhar o Nobel, né, de Física. Ok? E aí ele ganha o Nobel de Física em 1921, né? E esse trabalho do Millikan, comprovando que estava correto, né? Que foi em 1914, ajudou bastante para isso, né? Então o Millikan queria derrubar o Einstein e acabou ajudando ele a ganhar o Nobel, né? Ok, características do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico possui 3 características importantes que não podem ser explicadas pela física clássica. Então, tem 3 coisas que a física clássica não explica aí, né? A ausência de um tempo de atraso. Eu vou ler, depois eu explico, tá? 2. A independência da energia cinética dos fotoelétrons em relação à intensidade da radiação incidente, né? Então, não tem tempo de retardo ou de atraso, deveria ter. A energia cinética dos elétrons, né? Ela não depende da intensidade da radiação. E a presença de uma frequência de corte. Então, essas 3 coisas não fazem sentido do ponto de vista da física clássica. Então, vamos falar da ausência de tempo de atraso. Quando a radiação atinge um material alvo no eletrodo, os elétrons são emitidos quase instantaneamente, mesmo em intensidade muito baixa de radiação incidente. Essa ausência de atraso contradiz nossa compreensão baseada na física clássica. A física clássica prevê que, para a radiação de baixa energia, levaria um tempo considerável para que os elétrons irradiados adquirissem energia suficiente para deixar a superfície do eletrodo. No entanto, esse acúmulo de energia não é observado, né? Então a ideia é que, uma vez que ocorre efeito fotoelétrico, se eu tenho uma intensidade de radiação baixa,
os elétrons vão acumulando energia lentamente até serem emitidos. Então isso gasta um tempo, existe um tempo de retardo. Mas esse tempo de retardo não é observado. Você pode colocar um feixe de luz fraco ou um feixe de luz intenso e o tempo para que ocorra efeito fotoelétrico é o mesmo. Isso não faz diferença nenhuma. Então mostra que mostra aí uma contradição, né, com o que a física clássica prevê. Outra contradição com a física clássica: a intensidade da radiação incidente e a energia cinética dos fotoelétrons. Então, as curvas experimentais típicas são mostradas na figura 632, em que a fotocorrente é representada graficamente em função da diferença de potencial aplicada entre os eletrodos. Para uma diferença de potencial positiva, a corrente cresce continuamente até atingir um platô. Aumentar ainda mais o potencial, além desse ponto, não aumenta a fotocorrente de forma alguma. Uma maior intensidade de radiação produz um valor mais alto de fotocorrente. Para a diferença de potencial negativa, à medida que o valor absoluto da diferença de potencial aumenta, o valor da fotocorrente diminui e se torna zero no potencial de parada. Para qualquer intensidade de radiação incidente, seja ela alta ou baixa, o valor de potencial de parada permanece sempre um valor único. Para entender por que esse resultado é incomum do ponto de vista da física clássica, primeiro precisamos analisar a energia dos fotoelétrons. O fotoelétron que sai da superfície possui energia cinética K. Ela obteve essa energia da onda eletromagnética. O fotoelétron obteve essa energia da onda eletromagnética incidente. No espaço entre os eletrodos, um fotoelétron no potencial elétrico E e sua carga mudam na quantidade Q ΔV, onde ΔV é a diferença de potencial e Q é igual a menos E. Como não há forças externas presentes além da força elétrica, aplicando o teorema do trabalho de energia cinética, obtemos o balanço energético. A variação da energia cinética é igual a menos E vezes a diferença de potencial, onde ΔK é a mudança na energia cinética dos fotoelétrons. Quando o potencial de parada menos ΔK é aplicado, o fotoelétron perde sua energia cinética inicial e entra em repouso. Assim, seu balanço energético se torna 0 menos K menos E menos delta é igual a zero. Ou seja, a energia cinética é aquilo que a gente falou, né? O trabalho, que é o E vezes a diferença de potencial, é igual a energia cinética. Isso aí é básico, né? Coisa que se aprende lá na 8ª série. Na presença de potencial de parada, a maior energia cinética que um fotoelétron pode ter é sua energia cinética inicial, que possui na superfície do fotoeletrodo. Portanto, a maior energia cinética dos fotoelétrons pode ser medida diretamente através da medição do potencial de parada, né? Então, esse potencial de parada, e ele já está com a energia cinética máxima, né? Porque ele vai parar esse fotoelétron antes de ser emitido. E na hora da emissão ainda não teve perda, toda a energia ali é energia cinética máxima. Nesse ponto podemos ver onde a teoria clássica diverge dos resultados experimentais. Na teoria clássica, o fotoelétron absorve energia eletromagnética de forma contínua. Isso significa que quando a radiação incidente tem alta intensidade, a energia cinética da equação espera-se que seja alta. Da mesma forma, quando a radiação tem baixa intensidade, espera-se que a energia cinética seja baixa. Mas o experimento mostra que a energia cinética máxima dos fotoelétrons é independente da intensidade da luz, né? Ou seja, o que se espera
que quando eu tivesse uma intensidade maior, a energia cinética, isso no caso clássico, é que se espera, né? Bom, eu tenho uma radiação mais intensa incidindo. Logo, a energia cinética dos fotoelétrons é maior, estão acumulando mais energia. Logo, eu vou precisar de um potencial, botar um potencial maior para parar os elétrons, né? Só que isso aí não acontece, né? O que a gente observa é que se eu coloco inverto o potencial, né? E todos, tanto um feixe de alta intensidade quanto um feixe de baixa intensidade, eles todos têm o mesmo potencial de parada. Ou seja, o potencial de parada não depende da intensidade do feixe, né? Então aqui é o potencial e aqui é a corrente. Quando está direto tem a corrente, né? Lembra que ele circula, ele fecha o circuito. Quando eu inverto, ele vai parando e vai acabando com a corrente, né? E até chegar no potencial de parada. Só que esse potencial de parada ele tá relacionado com a energia cinética. Então significa que a energia cinética não depende da intensidade, o que é estranho, né? Do ponto de vista clássico. Se espera que um feixe mais intenso, eles deveriam estar acumulando mais energia e deveriam ser emitidos com uma energia cinética maior. Isso não acontece. Porque a gente já viu que Porque a gente já viu o que acontece na verdade, né? O que acontece é que você tem um elétron lá na superfície e esse elétron, você tem um fóton atinge esse elétron. E esse fóton, ele traz uma energia H² do ômega. Se essa energia que ele traz for suficiente, se ela for maior do que a função trabalho, ou seja, a energia necessária para arrancar o elétron do material, vai ocorrer efeito fotoelétrico. E quem vai ser a energia cinética máxima? Ela simplesmente vai ser a energia que o fóton traz menos a função trabalho. Então ela não depende da intensidade, ela só depende da frequência, né? Porque ela só depende da energia do fóton. E a energia do fóton só depende da frequência da radiação, não depende da intensidade. Ok? Então você só consegue explicar isso usando essa ideia de que que a luz é formada por partículas que são os fótons. Quem falou isso pela primeira vez foi o Einstein, né? Bom, a presença de uma frequência de corte. Para qualquer superfície metálica, existe uma frequência mínima. Para qualquer superfície metálica, existe uma frequência mínima de radiação incidente, abaixo da qual não ocorre fotocorrente. Aquilo que a gente acabou de falar, né? O valor dessa frequência de corte para o efeito fotoelétrico é uma propriedade física do metal. Materiais diferentes têm valores diferentes de frequência de corte. Os dados experimentais mostram uma tendência linear típica. A energia cinética dos fóton-elétrons na superfície cresce linearmente com o aumento da frequência da radiação incidente. Medições para todas as superfícies metálicas resultam em gráficos lineares com uma única inclinação. Ok? Então, esse gráfico que a gente vai ter aqui, né? Esse gráfico. Ok? E a inclinação sempre é a mesma aqui, ó. É sempre o mesmo ângulo. Por quê? Porque a tangente dessa inclinação é o coeficiente angular. Tem aqui um θ. A tangente aqui desse ângulo, que no caso é a inclinação, é constante de Planck. Então, ela sempre é a mesma, ok? E a energia cinética máxima, ela cresce linearmente e existe uma frequência de corte, como a gente viu, né? Então aqui vai existir uma frequência de corte, o que pela física clássica não faz sentido, porque por menor que seja a energia,
ela pode ser acumulada, a energia vai aumentando, 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 até que o elétron deveria ser emitido. Então, o fato de ter uma frequência de corte, isso vai de encontro com o que diz a teoria clássica, né? Não vai ao encontro, vai de encontro, ok? Nenhum desses fenômenos observados está de acordo com a compreensão clássica da natureza. Segundo a descrição clássica, a energia cinética dos fotoelétrons não deveria depender da frequência da radiação incidente. Não deveria haver interação entre os fotoelétrons e a energia cinética dos elétrons na superfície. Em vez disso, na visão clássica, os elétrons recebem energia da onda eletromagnética incidente de forma contínua, e a quantidade de energia que recebem depende apenas da intensidade da luz incidente e nada mais. Assim, na compreensão clássica, enquanto a luz estiver brilhando, os elétrons continuarão recebendo energia e deve ocorrer o efeito fotoelétrico, né? Mas não ocorre. Então mostra que essa visão, né? Então não deveria existir frequência de corte, porque o que deve acontecer é que para qualquer frequência, se a frequência fosse mesmo baixa, eu vou acumulando energia e, né? Então isso deve depender só da intensidade da radiação, que é isso que vai fazer acumular energia e os elétrons serem emitidos. A curva que você tem é uma curva desse jeito aqui, que é justamente aquela curva que foi prevista pelo Einstein, né? Então Einstein publica em 1905 e em 1914 o Millikan demonstra isso aqui, né? Ok? Então é exatamente como a gente falou lá, né? Ou seja, a energia cinética máxima ela vai ser H cortado ômega menos a função trabalho, ok? A função trabalho. O efeito fotoelétrico foi explicado em 1905 por Albert Einstein. Einstein argumentou que se a hipótese de Planck sobre os quantas de energia estivesse correta para descrever a troca de energia entre a radiação eletromagnética e as paredes da cavidade, ela também deveria funcionar para descrever a absorção de energia da radiação eletromagnética pela superfície de um objeto. Ele postulou que uma onda eletromagnética transporta sua energia em pacotes discretos. O postulado de Einstein vai além da hipótese de Planck porque afirma que a própria luz consiste em quanta de energia. Em outras palavras, afirma que as ondas eletromagnéticas são quantizadas. Na abordagem de Einstein, um feixe monocromático de luz de frequência F é feito de fótons. Um fóton é uma partícula de luz. Cada fóton se move com a velocidade da luz e carrega um quantum de energia EF, onde EF é igual a HF. Um fóton, a energia depende apenas de sua frequência. Explicitamente, a energia do fóton é HF, ou pode ser também que a energia do fóton é H cortado ômega. Okay? Então eu posso escrever assim. Onde H é a constante de Planck. No efeito fotoelétrico, os fótons chegam à superfície do metal e cada fóton toda a sua energia para um elétron na superfície do metal. Então é isso. O fóton chega e ele transfere, né, toda a sua energia para um elétron da superfície do metal. Essa transferência de energia do fóton para os elétrons é do tipo tudo ou nada. E não existem transferências fracionárias, ou seja, ou ele transfere toda a energia ou não transfere, né? Em que um elétron seja transferido. O fóton perderia apenas parte de sua energia e sobreviveria. A ausência de um fenômeno quântico em que um fóton transfere toda a sua energia e deixa de existir, ou não há transferência alguma. Isso contrasta com a visão clássica,
onde transferências fracionárias de energia são permitidas, né? Ou seja, no caso clássico, a onda ela pode transmitir a radiação eletromagnética, pode transferir qualquer quantidade de energia para o elétron. Não existe, né, um quantum, não existe uma quantidade mínima, né? Ela pode transferir qualquer quantidade de energia. Então aí isso muda tudo, né? Com essa compreensão quântica, o balanço energético para um elétron na superfície que recebe a energia F de um fóton é essa daqui. Ou seja, a energia que o fóton traz, em parte é usada para arrancar o fotoelétron, é usada como função trabalho, né? É usada para arrancar o elétron do material, da superfície, e uma parte é usada como energia cinética do fóton, onde a energia cinética máxima é a energia cinética dada pela equação que o elétron possui no exato instante em que ele se desprende da superfície. Nesse exato instante ele ainda não perdeu nenhuma energia, por isso que a energia cinética é máxima. Nessa equação de balanço energético, a função trabalho é a energia necessária para separar um fotoelétron da superfície. Essa energia Φ é chamada de função trabalho do metal. Cada metal tem suas características, função de trabalho conforme ilustrado na tabela. Para obter a energia cinética dos fotoelétrons na superfície, basta inverter a equação do balanço de energia e usar a equação para expressar a energia do fóton absorvido. Isso nos dá a expressão para a energia cinética dos fotoelétrons, que depende explicitamente da frequência da radiação incidente. Então, essa aqui é a expressão da energia cinética máxima, né, que o Einstein mostrou, que o Einstein conjecturou e que foi demonstrada experimentalmente anos depois, né? Ela foi publicada em 1905 pelo Einstein e foi demonstrada experimentalmente em 1914 pelo Millikan. Podemos elaborar sobre o significado físico por trás dessa equação. Bom, e aí tem a função de trabalho de alguns materiais, né? Então, alumínio, chumbo, zinco. Você vê que é da ordem aí de algumas unidades de eletronvolts, né? Então, a função trabalho dos materiais, elas são de algumas unidades de eletronvolts, tá? A energia necessária para arrancar o elétron do material, de uma superfície de material, ela é da ordem de algumas unidades de eletronvolts, né? Na interpretação de Einstein, as interações ocorrem entre elétrons e fótons individuais. Então, um fóton interagindo com um elétron da superfície, é isso. A ausência de um intervalo de tempo significa que essas interações individuais acontecem instantaneamente. O fóton vai lá e colide com aquele elétron, é algo instantâneo. Não tem esse negócio de ter radiação acumulando energia, né? Pouquinho, até como não existe isso. O fóton vai lá e colide com o elétron, ou ele transfere a energia ou não transfere, né? Esse tempo de interação não pode ser aumentado, ele é instantâneo, é uma colisão instantânea, né? Diminuindo a intensidade da luz, né? Por isso que o tempo, não existe tempo de retardo, né? Ele é instantâneo e não depende da intensidade da luz, como se pensava, né? Quer dizer, uma luz menos intensa demoraria mais tempo para acumular energia e existiria um tempo de retardo, mas não existe tempo de retardo, porque não existe a transferência gradual, né, aos pouquinhos de energia, não. Essa transferência de energia da radiação para o elétron, ela é instantânea, o fóton vai ali e um fóton interage com o elétron, ele colide ou ele transfere ou não transfere a energia. A intensidade da luz corresponde ao número de fótons que chegam à superfície do metal por unidade de tempo. Então a intensidade da luz, que a gente interpretava como algo relacionado lá com o campo elétrico, né, com a amplitude do campo elétrico, ao quadrado, não sei, né, não tem nada a ver com isso aqui. Aqui a interpretação que o Einstein vai dar para a intensidade da radiação é o número de fótons, ou seja, uma radiação intensa simplesmente é uma radiação que tem muitos fótons. Uma radiação pouco intensa é simplesmente uma radiação eletromagnética que tem poucos fótons.
Mesmo em intensidades de luz muito baixas, a interação ocorre instantaneamente. Então esse negócio de intensidade não tem nada a ver, porque a intensidade é só o número de fótons. Se a intensidade é baixa, eu só vou ter menos fótons. Mas isso não influencia nada no tempo, porque o fenômeno é o mesmo. É um fóton colidindo com um elétron, transferindo ou não energia. Então, isso ocorre instantaneamente. Isso não depende da intensidade ser alta ou baixa. O efeito fotoelétrico ocorre ainda porque a interação se dá entre o elétron e o fóton, contanto que haja pelo menos um fóton com energia suficiente para transferi-la para um elétron ligado. Um elétron aparecerá na superfície do fotoelétron. A existência da frequência de corte Fc para o efeito fotoelétrico decorre da equação blá blá blá, porque a energia cinética máxima do fotoelétron só pode assumir valores positivos. Isso significa que deve haver alguma frequência limite para o qual a energia cinética seja zero. Dessa forma, obtemos a fórmula, obtemos isso aqui. Foi aquilo que eu falei, né? Você tem que a energia cinética máxima. O fóton trouxe uma energia HF. Parte dessa energia foi usada para arrancar o elétron da placa, função trabalho. Como é que eu descubro qual é a frequência mínima? É quando a energia cinética for zero. Quando for zero, porque ele não tem energia, o fóton não tem energia suficiente para que o elétron consiga ser arrancado e se movimentar. Então, essa situação ocorre exatamente quando a frequência for igual à função trabalho sobre a constante de Planck. Aqui, desculpa, não é a constante de Planck mesmo, essa é a constante de Planck reduzida. Ou, se eu quisesse falar de uma frequência de corte em termos de ômega, seria φ sobre H cortado. Ok? Então, essa frequência de corte é uma frequência abaixo da qual não ocorre efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico só ocorre para frequências maiores do que a frequência de corte. E isso só se explica pela física quântica, né? A frequência de corte depende apenas da função de trabalho do metal e é diretamente proporcional a ele. Quando a função de trabalho é grande, quando os elétrons estão ligados rapidamente à superfície do metal, a energia do limiar deve ser grande para produzir um fotoelétron. E então a frequência limite correspondente é alta. Fótons com frequências maiores que a frequência limite sempre produzem fotoelétrons, porque eles têm energia cinética máxima positiva, ou seja, eles têm energia para tirar o fotoelétron da placa, a função de trabalho, e ainda sobra energia para mover o elétron. Fótons com frequências menores do que Fc não possuem energia suficiente para produzir fotoelétrons. Portanto, quando a radiação incidente tem uma frequência abaixo da frequência de corte, o efeito fotoelétrico não é observado, porque a frequência F e comprimento de onda lambda, as ondas eletromagnéticas estão relacionadas pela relação lambda F igual a C, onde C é a velocidade da luz no vácuo, e a frequência de corte tem seu correspondente comprimento de onda. Então, quem é o comprimento de onda? Lambda vezes F é igual a C, né? Então, quer dizer que o lambda de corte é C sobre a frequência de corte. Então, vai ficar C sobre a frequência de corte e a função de trabalho sobre H. Então, quer dizer que o comprimento de onda de corte é HC sobre a função de trabalho. Então, quando é que, se eu for falar em termos de comprimento de onda de corte, só existe efeito fotoelétrico quando o comprimento de onda for menor do que o comprimento de onda de corte. Nessa equação, HC é igual a 1240 eV. Nossas observações podem ser reformuladas da seguinte maneira equivalente. Quando a radiação incidente tem um comprimento de onda maior que o comprimento de onda de corte, o efeito fotoelétrico não ocorre, né? Então eu posso falar que o efeito fotoelétrico não ocorre quando a frequência é menor do que a frequência de corte, ou eu posso dizer que o efeito fotoelétrico não ocorre
quando o comprimento de onda é maior do que o comprimento de onda de corte. Bom, aqui tem uns exercícios, né? Vocês podem depois ir para o link que eu vou deixar abaixo, e aí você pode acessar esse material e fazer os exercícios. E é isso.